Silêncio. No deserto, que parece sem vida e silencioso, não se ouve nenhum som além do sussurrar suave do vento que atravessa as areias. Esse vento parece carregar consigo o eco de épocas passadas, soprando através dos séculos, e só silencia aqui, no lugar onde o tempo parece congelado. Mas mesmo nesse silêncio, há algo especial. A 185 quilômetros ao nordeste das famosas pirâmides de Gizé, em uma extensão onde aparentemente não há vida nem movimento, encontra-se um lugar chamado Tanis. Seu nome na antiguidade era Djenet, e na Bíblia é conhecido como Tsoan. Hoje é um campo coberto por ruínas queimadas e estátuas quebradas que permanecem em silêncio e esquecimento. Na época em que os exploradores chegaram aqui pela primeira vez no século XIX, depararam-se com uma cena que poderia ser de um apocalipse. Enormes estátuas, esculpidas em granito, cada uma pesando dezenas de toneladas, não foram apenas derrubadas, foram transformadas em algo diferente, em algo que poderia ser chamado de queimado e selado por uma crosta vítrea. Suas superfícies estavam cobertas por uma camada de massa pétrea fundida, como se esses gigantes tivessem olhado para o coração de uma fornalha ardente. Colunas de pedra maciças, semelhantes aos troncos de árvores antigas, foram destruídas até a base, espalhadas pelo campo como brinquedos de um deus enfurecido. No ar pairava uma questão que permaneceu sem resposta por muito tempo. Como foi possível atingir uma temperatura capaz de fundir granito? E o que exatamente poderia ter causado tal força? Afinal, a temperatura necessária para derreter granito ultrapassa 1.200 graus Celsius, e nenhum incêndio comum, mesmo o mais forte e violento, consegue atingir essa altura. Isso não foi apenas uma tragédia. Foi um testemunho do uso de força, de tecnologias que na época pareciam impossíveis. A versão oficial diz que a cidade que existia ali foi abandonada e entrou em declínio. Mas os tesouros deixados e os vestígios de temperaturas tão altas que deixaram marcas de fusão nas pedras contam uma história completamente diferente. Falam de uma destruição repentina e catastrófica daquele lugar, e não de um abandono gradual. E esse mistério é apenas uma das muitas linhas de um complexo novelo de segredos que atravessa toda a história da humanidade. Mistérios que fazem pensar. Será que realmente conhecemos a verdade sobre nosso passado? Talvez os mais grandiosos monumentos da antiguidade não representem o começo de nossa civilização, mas seu fim. Talvez eles sejam as últimas relíquias remanescentes de um mundo que esquecemos há muito tempo. Não é apenas uma narrativa sobre o passado, mas uma tentativa de desvendar o impossível. E tudo começa exatamente aqui, entre as pedras derretidas de Tanis, com uma pergunta que pode mudar tudo. O que realmente aconteceu no mundo antigo? Antes de passarmos aos fatos e teorias principais, gostaria de pedir uma pequena ajuda. Sua atenção e apoio são o que ajudam a continuar as investigações e a busca por respostas. Seu apoio é o entendimento e a gratidão pelo trabalho realizado. Obrigado. Para encontrar a verdade, é preciso ir até onde a própria ideia de eternidade está concretizada na pedra. O lugar que se tornou símbolo do Egito e de sua antiga cultura, a planície de Gizé. Este local é tão famoso que seu nome se tornou sinônimo de todo o país. Milhões de pessoas todos os anos vêm aqui para ver com seus próprios olhos a majestosa pirâmide. Elas sentem sua grandiosidade, seu poder e os mistérios que ela guarda. Nós olhamos para ela e achamos que conhecemos bem sua história. Nos dizem que essa pirâmide é o túmulo do faraó da quarta dinastia chamado Khufu, construída há cerca de 4.500 anos. Nos contam que ela foi erguida por dezenas de milhares de trabalhadores, usando ferramentas de cobre e trenós de madeira. Aceitamos essa história porque ela parece lógica e conveniente. Ela se encaixa. A Grande Pirâmide é, de fato, uma obra de engenharia única, que continua a impressionar a imaginação das pessoas até hoje. Não são apenas paredes de pedra ou um monumento construído há milhares de anos. É uma verdadeira maravilha da técnica antiga, que provoca admiração e surpresa em engenheiros e cientistas modernos. A construção dessa pirâmide
É o resultado de esforços e habilidades incríveis dos mestres antigos, cujo conhecimento e arte pareciam superar tudo o que podemos imaginar até os dias atuais. Em sua estrutura, foram utilizados cerca de 2.300.000 blocos de pedra, cada um pesando de 2,5 toneladas a 15 toneladas. Essas enormes pedras foram encaixadas com tanta precisão que não é possível passar uma lâmina fina ou uma agulha entre elas. Tal maestria no trabalho e no assentamento das pedras parece quase impossível para as pessoas que viveram naquela época distante. Além disso, os 4 lados da pirâmide estão quase perfeitamente alinhados com os pontos cardeais, com uma margem de erro de apenas 3,6 de grau. Isso significa que os antigos construtores possuíam conhecimentos surpreendentes de astronomia e navegação. Provavelmente, as imprecisões na orientação não se devem a erros na construção, mas ao movimento das placas tectônicas ao longo dos séculos, que ocorreu após a conclusão da edificação. E isso é só o começo dos fatos surpreendentes sobre a Grande Pirâmide. Dentro desse gigante monólito de pedra, há um complexo labirinto de corredores, câmaras e salas, cujo propósito ainda provoca debates acalorados entre cientistas e pesquisadores. A ciência oficial afirma que trata-se do túmulo do faraó, destinado ao seu sepultamento e à guarda de seus tesouros. No entanto, há um detalhe muito estranho que põe em dúvida essa versão. Dentro da pirâmide, nunca foi encontrada nenhuma múmia ou restos do faraó. Na própria câmara considerada a do rei, não há sarcófago nem múmia. Além disso, o sarcófago que lá esteve revelou-se grande demais para ser passado pelos estreitos corredores que levam ao interior da pirâmide. Ele foi instalado durante a construção, mas por que e para que ele é tão grosseiramente esculpido, sendo que as paredes da câmara foram feitas com uma precisão comparável à de um processamento a laser? Tudo isso leva a questionar: pode essa estrutura ser algo além de um simples túmulo? Talvez seja algo maior, que vai além das concepções comuns. Alguns pesquisadores começam a fazer uma pergunta herética. E se os antigos egípcios não construíram essa pirâmide? E se eles a encontraram e decidiram usá-la para seus próprios fins? E se esse mecanismo antigo e incompreensível foi descoberto por eles e se tornou um lugar sagrado, um símbolo sagrado de poder e autoridade? Essa ideia parece quase blasfema. Ela destrói as concepções estabelecidas sobre a história e a origem da pirâmide. Mas quanto mais aprofundamos os mistérios do Planalto de Gizé, mais encontramos evidências que confirmam exatamente essa hipótese inacreditável. Nossa investigação começa não pelo topo da pirâmide, nem por suas partes superiores, mas por sua base e até mais fundo, pelas profundezas da Terra, sob seu alicerce. Durante muitas décadas, a atenção principal foi dada à Grande Pirâmide, sua aparência externa e sua estrutura interna. E os outros 2 monumentos famosos, as pirâmides de Khafre e Mycerinos, além de dezenas de construções menores, permaneceram na sombra. Os arqueólogos realizaram escavações, mas muitas vezes limitaram-se a estudos superficiais. Ninguém sequer pensou em limpar completamente e explorar as bases de todas essas construções. Parece absurdo, mas é um fato. Sob as camadas de areia e os depósitos acumulados ao longo de milênios, podem estar escondidas as descobertas mais surpreendentes e inesperadas. E não apenas sob a areia. O próprio Planalto de Gizé não é apenas uma massa rochosa que se eleva acima da planície ao redor. É um labirinto complexo de túneis, minas e cavernas, escavados na rocha como um gigante queijo suíço. Esse mundo subterrâneo é uma rede inteira que a ciência oficial prefere não mencionar. Então, por que algum construtor ou pesquisador antigo teria feito um esforço tão inacreditável para criar essas estruturas misteriosas, profundamente sob a superfície da Terra? Por que seus edifícios escondem tais segredos? E por que era necessário esculpá-los justamente nas profundezas do solo? A versão oficial, como sempre, é muito simples e concisa. Essas construções subterrâneas serviam como tumbas. No entanto, na prática, tudo é muito mais complicado. Nesses caixões de pedra, não foram encontrados corpos de mortos, nem inscrições funerárias claras que pudessem confirmar seu propósito. Em vez disso,
Temos diante de nós sarcófagos vazios e silenciosos, com a sensação de que essas estruturas foram criadas muito antes da era dos faraós. Esses complexos subterrâneos enigmáticos desafiam a cronologia convencional, levando a questionar o momento de sua origem. Nas paredes e dentro dessas estruturas monumentais, são visíveis sinais de erosão hídrica, que claramente não poderia ter se formado em um curto período de tempo. Esses sinais são especialmente evidentes nos leões de pedra e nas paredes das escavações ao redor. Estes sinais indicam que essas construções são muito mais antigas do que se costuma pensar. Alguns geólogos, como o cientista chamado Robert Schoch, afirmam que uma erosão semelhante só poderia ter ocorrido após um longo período de chuvas intensas. E como é sabido, chuvas tão fortes no Egito foram registradas há pelo menos 7.000 anos. Portanto, a idade dessas estruturas pode ser bastante superior à nossa estimativa, podendo remontar a uma época da qual sabemos quase nada. E se o Planalto de Gizé não fosse apenas um local de sepultamentos, mas algo muito mais significativo? Talvez fosse um centro de comando ou um complexo tecnológico completo, onde partes terrestres e subterrâneas estivessem intimamente conectadas, formando um todo. Essa ideia parece fantástica e até inacreditável, mas é importante analisar cuidadosamente todos os fatos para entender o quão fundamentada ela é. Durante milhares de anos, a Grande Pirâmide permaneceu imóvel e intransponível, como se guardasse seus segredos. Sua cobertura original de calcário branco liso, que brilhava intensamente ao sol, criando a impressão de intangibilidade pelo tempo, não tinha nenhuma entrada visível. Todos os passagens e acessos eram cuidadosamente selados por dentro, tornando praticamente impossível entrar. O primeiro a romper seu silêncio foi o famoso califa de Bagdá, Al-Mamun, no século 8 d.C., inspirado por lendas de tesouros e conhecimentos secretos escondidos dentro da pirâmide. Ele ordenou que seus trabalhadores cavassem um túnel. Esses operários trabalharam semanas, quebrando a pedra às cegas, sem saber o que os aguardava adiante. E segundo a lenda, um dia eles ouviram um som, como se uma pedra tivesse caído ao longe, e mudando de direção, conseguiram alcançar o corredor descendente. Mas o mais surpreendente aconteceu depois. Eles não apenas entraram, mas também derrubaram o sistema de proteção. Al-Mamun e seus homens encontraram a entrada original, situada a cerca de 17 metros de altura, na parede norte da pirâmide. De lá, o corredor descendente se inclinava aproximadamente 26 graus para dentro da base rochosa. Ele se estendia por cerca de 105 metros e terminava em uma câmara grosseiramente escavada, não concluída, que ficou conhecida como o Poço. A finalidade dessa câmara permanece um mistério. Talvez fosse o projeto inicial da câmara funerária, posteriormente abandonado ou modificado. Mas o mais impressionante não estava na parte inferior, e sim aproximadamente na metade do caminho pelo corredor descendente. Se observar com atenção, é possível notar no teto uma laje de granito, que funciona como uma tampa. Atrás dessa laje começava outro corredor, o ascendente. Os homens de Al-Mamun, ao tentarem mover as lajes de granito, enfrentaram dificuldades, pois eram muito pesadas. Então, eles simplesmente perfuraram um túnel de desvio na calcária mais macia para chegar à parte interna da estrutura. Assim, eles descobriram algo que pode ser chamado de a Caixa de Pandora, um segredo escondido. O amanhecer. Ao longo das paredes da antiga pirâmide, estendiam-se duas longas rampas, e dentro de seus limites foram escavadas exatas 27 pares de ranhuras estreitas. Surge a questão: para que serviam esses desenhos incomuns? A versão oficial afirma que eram usadas para movimentar blocos pesados de granito, que selavam o corredor ascendente após o sepultamento do faraó. No entanto, essa teoria levanta dúvidas, pois o próprio sistema parece demasiado complexo e excessivamente elaborado para uma tarefa aparentemente simples. Alguns pesquisadores, entre eles um engenheiro chamado Christopher Dan, propuseram uma hipótese mais ousada. Ele sugeriu que essas ranhuras poderiam desempenhar uma função completamente diferente. Talvez fossem usadas para instalar ressonadores especiais ou outro equipamento tecnológico.
As propriedades acústicas dessa grande galeria são únicas. Os sons que nela se produzem ressoam e se amplificam, criando efeitos acústicos extraordinários. E se todo esse sistema não fosse destinado ao sepultamento, mas a algo diferente, uma máquina gigante, uma instalação de energia, como alguns sugerem, ou um dispositivo de comunicação? No final da longa galeria, há um corredor horizontal que leva diretamente ao coração da pirâmide, ao Câmara do Rei. Mas antes de chegar lá, vale prestar atenção a um corredor menos visível, que sai do início dessa galeria. Ele conduz à chamada Câmara da Rainha, uma pequena sala com teto em duas águas, completamente vazia por dentro. Nas paredes dessa câmara estão situadas duas estreitas escotilhas, que por muito tempo foram consideradas aberturas de ventilação. No entanto, em 1993, com a ajuda de um robô minúsculo chamado Upa Segunda, foi feita uma descoberta realmente chocante. Constatou-se que essas escotilhas não levam a lugar algum e não servem para ventilação. Elas terminam em portas de pedra com maçanetas de cobre e, surpreendentemente, não dão para nenhum lado. Em 2002, uma dessas portas foi perfurada e por trás dela foi descoberta uma câmara vazia, que, como se descobriu, levava a uma outra, terceira barreira. O que estaria escondido atrás dessas portas seladas? Por que os construtores criaram um sistema tão complexo de escotilhas trancadas que levam a lugar nenhum? Voltando à galeria principal, seguimos até o seu final. Lá nos espera uma passagem estreita, que força a nos curvar quase até o limite, antes de podermos nos endireitar na ampla Câmara do Rei. A sensação aqui é completamente diferente. As paredes e o piso são totalmente revestidos por grandes lajes de granito vermelho, de Assuã. O teto é plano, composto por 9 vigas monolíticas de granito, cada uma pesando cerca de 50 toneladas. No centro dessa sala, encontra-se um imponente sarcófago, esculpido a partir de um único bloco de granito. Ele tem uma forma simples, sem adornos, decorado apenas com uma superfície lisa. A tampa está ausente e, como já mencionado, ele está vazio por dentro. No entanto, o mais surpreendente não é o que há dentro da câmara, mas o que está exatamente acima dela. Acima do teto da Câmara do Rei estão escondidas 5 cavidades baixas, chamadas câmaras de descarga. Essas pequenas cavidades são separadas por lajes de granito maciço e servem para aliviar o peso colossal da estrutura superior. Foi justamente nesses ambientes ocultos e pouco acessíveis que foram encontradas as únicas inscrições contendo o nome de Khufu, o famoso faraó do Antigo Império. Essas inscrições tornaram-se o principal argumento dos defensores da versão oficial, que afirma que os restos de seu sepultamento estão nas pirâmides. Mas também aqui há suas dificuldades. As inscrições foram feitas com tinta vermelha grosseira, contêm erros ortográficos e parecem ter sido rabiscadas por trabalhadores sem grande habilidade. Alguns pesquisadores, entre eles Zacarias Sitchin, sugeriram que essas inscrições são uma falsificação feita no século XIX pelos descobridores dessas câmaras, para confirmar suas teorias e justificar suas descobertas. Essa hipótese gera controvérsia, mas demonstra o quão frágeis são as provas sobre as quais se constrói toda a história oficial da pirâmide. Os anos passaram e parecia que as discussões sobre a origem e o propósito da Grande Pirâmide de Gizé continuariam por muito tempo, acumulando opiniões e hipóteses, mas sem novas confirmações ou fatos convincentes. Tudo mudou apenas em 2015, quando foi iniciado um projeto internacional chamado Escaneamento da Pirâmide. Nesse momento, cientistas de vários países, incluindo especialistas do Egito, França, Canadá e Japão, decidiram olhar para dentro dessa magnífica estrutura, sem destruí-la ou mover nenhuma pedra. Eles usaram os métodos mais modernos e avançados de pesquisa não invasiva, destinados a estudar a estrutura interna de monumentos antigos sem danificá-los. Entre esses métodos estavam a termografia infravermelha, a modelagem tridimensional e, especialmente, a radiografia de muons. Este último método, baseado na utilização de muons, partículas elementares que surgem nas camadas superiores da atmosfera devido ao impacto de raios cósmicos com átomos do ar, tornou-se a chave para o segredo.
Essas partículas caem na Terra formando uma espécie de chuva, capazes de penetrar centenas de metros de rocha. Registrando o fluxo de muons que atravessam a estrutura da pirâmide, os cientistas conseguiram criar um mapa preciso de sua densidade interna e de vazios. Onde havia mais muons, havia vazios ou cavidades. Onde havia menos, estavam as camadas densas de pedra. Os resultados dessa pesquisa foram publicados em 2017 e soaram como um trovão em céu claro. A descoberta mais sensacional foi a detecção, no interior de uma grande galeria, no seu coração, de uma enorme cavidade até então desconhecida, que os especialistas chamaram de Grande Vazio. Essa cavidade tinha pelo menos 30 metros de comprimento, e sua seção era comparável à seção da maior galeria dentro da pirâmide. A descoberta confirmou a sua existência. Ela está lá, é real, e agora os estudiosos tinham diante de si um novo objeto misterioso. Mas o que exatamente é isso? Para que poderia ter servido? Egiptólogos, apressados em tirar conclusões, sugeriram que poderia ser mais uma câmara de descarga ou uma rampa interna usada na construção da pirâmide. No entanto, sua localização e tamanho não se encaixavam totalmente nessas versões. Parecia isolada, como se tivesse sido intencionalmente escondida, como se tivesse sido criada especialmente para permanecer oculta aos olhos. A descoberta dessa grande cavidade tornou-se o momento decisivo que mudou a compreensão sobre a Grande Pirâmide. Provou que nosso conhecimento ainda está longe de ser completo e que sabemos apenas metade da verdade. Essa descoberta abriu caminho para hipóteses mais audaciosas e ousadas. E se essa cavidade não for apenas um elemento estrutural simples? E se ela esconder algo muito mais importante? A chave para entender a verdadeira finalidade dessa antiga construção. E se dentro dela houver uma câmara real, contendo artefatos únicos ou informações capazes de revolucionar nossas concepções sobre a história antiga? Esses pensamentos inspiraram um novo nível de investigação. Agora não se tratava mais apenas de interpretar descobertas antigas, mas de uma verdadeira corrida para explorar esse mundo interno misterioso e enigmático. Cada nova pesquisa se tornava um degrau na busca pelo segredo, enquanto a própria Grande Pirâmide parecia novamente começar a falar, apresentando à humanidade novos enigmas e mistérios. O segredo da Grande Pirâmide não existe no vácuo. Ela é apenas a ponta de um enorme iceberg. Ao seu redor, no Planalto de Gizé e por todo o Egito, estão espalhados inúmeros artefatos que também contradizem a história oficial e levantam muitas questões. Por exemplo, em 1954, no sopé sul da pirâmide, o arqueólogo Kamal El-Mallah descobriu duas câmaras seladas. Dentro delas, desmontadas, estavam duas embarcações completas feitas de cedro do Líbano. Uma delas, chamada de Arca Solar, foi cuidadosamente montada e hoje está exposta em um museu. Sua comprimento é outra descoberta que levanta muitas perguntas e deixa os estudiosos perplexos. São as chamadas tumbas dos construtores das pirâmides, descobertas na década de 1990. Nesses antigos sepulcros foram encontrados restos de pessoas que tradicionalmente são atribuídas aos trabalhadores envolvidos na construção das grandes pirâmides. Uma análise detalhada dos esqueletos mostrou que esses indivíduos tinham acesso a uma alimentação adequada e cuidados médicos, o que contradiz completamente o mito comum de que eles trabalhavam em condições de escravidão e sob condições difíceis, recebendo apenas recursos mínimos. Mas surge a questão: esses restos realmente pertencem àqueles que ergueram essas magníficas estruturas? Ou talvez sejam de pessoas que cuidaram de sua restauração, manutenção, ou de indivíduos que viveram aqui muitos séculos após a conclusão da construção. Inscrições encontradas em tumbas datam da época dos faraós, o que significa que pertencem a um período em que esses grandes reinos e seus governantes já existiam. No entanto, isso não prova que essas pessoas tenham sido os construtores do complexo megalítico. Talvez tenham construído seus modestos túmulos de argila ao lado de antigas e sagradas estruturas já existentes, deixadas por civilizações mais antigas. Em outras palavras, a presença de inscrições e sepulturas nesses locais
não necessariamente indica que esses indivíduos tenham erguido as pirâmides. É bastante possível que eles tenham surgido muito depois, já na época em que as pirâmides estavam há muito concluídas, e esses locais tenham se tornado seus túmulos ou locais de rituais. Mas talvez a descoberta mais marcante e surpreendente, que questionou muitas concepções sobre tecnologias antigas, tenha sido a chamada Descoberta de Saqqara, o chamado Disco de Saqqara. Esse artefato incomum foi encontrado na tumba de uma pessoa chamada Sabu, datada da primeira dinastia do Egito, ou seja, cerca de 5.000 anos atrás. É feito de uma pedra especial, semelhante ao alabastro, e por sua forma, lembra muito uma hélice de 3 pás ou uma roda de leme com um cubo central e bordas curvas. Sua finalidade ainda permanece um mistério. A versão oficial afirma que era uma bandeja para flores ou um vaso ritual. Mas a forma desse objeto é demasiado complexa e aerodinâmica para servir a uma utilidade tão simples. Parece mais uma parte de um mecanismo, de um dispositivo que naquela época parecia impossível. Afinal, naqueles tempos, não se falava em mecanismos desse tipo. As pessoas não possuíam tecnologias para criar peças tão complexas e precisas. Esse disco parece uma peça de um mecanismo que, naquela época, simplesmente não poderia existir. Entre as descobertas estão barcos, tumbas, discos enigmáticos, além de numerosos vasos de pedra esculpidos com uma precisão incrível a partir das rochas mais duras. Todos esses artefatos contam uma mesma história surpreendente: a história de uma ruptura tecnológica. Vemos ao lado ferramentas primitivas, feitas de materiais básicos, e, ao mesmo tempo, artefatos que exigiriam processamento mecânico, tecnologias avançadas e ferramentas sofisticadas para sua fabricação. Isso cria a impressão de que existiram duas civilizações diferentes, vivendo lado a lado. Ou, mais provavelmente, uma civilização chegou às ruínas de outra para tentar copiar, imitar e usar o que restou dos predecessores. Essas descobertas, barcos, tumbas, discos misteriosos e vasos de pedra, atestam a existência de tecnologias antigas que, à primeira vista, parecem incompatíveis com o nível de desenvolvimento da época. A descoberta do chamado Grande Espaço Vazio e a análise de artefatos anômalos exigem uma revisão das visões tradicionais sobre a história. O modelo linear de progresso, do homem das cavernas às civilizações modernas, começa a mostrar fissuras. Dados científicos indicam uma imagem mais complexa e multilayer. É possível que a história da humanidade tenha se desenvolvido de acordo com um ciclo. Nesse cenário, grandes civilizações surgiam, atingiam alturas incríveis, possuindo tecnologias únicas, e depois desapareciam. Por toda a América do Norte e Europa, é encontrada uma fina camada de substância preta fosca, composta por sedimentos carbonizados que cobrem a superfície do solo em uma camada extremamente fina. Essa camada é saturada com partículas minúsculas, entre elas nanodiamantes, microesferas e irídio. Todas essas descobertas não deixam dúvidas. São provas convincentes de que nosso mundo foi atingido por um cometa ou fragmentos de um corpo celeste. Podemos imaginar como era esse mundo antes do evento catastrófico que mudou tudo. Talvez fosse uma verdadeira era de ouro, um período de prosperidade e civilização avançada. A própria Atlântida, de que falam lendas e mitos. Essa civilização poderia possuir conhecimentos incríveis em astronomia, engenharia e talvez até física, dos quais estamos apenas começando a suspeitar. Estruturas altamente avançadas, como as pirâmides de Gizé, com seus cálculos matemáticos precisos e orientação astronômica, poderiam não ser meramente tumbas, mas algo muito mais importante. Talvez fossem dispositivos de sobrevivência, refúgios, observatórios ou fontes de energia. Ainda não podemos afirmar com certeza. Mas sua construção, capaz de resistir a praticamente qualquer desastre, fala por si. Essas estruturas foram criadas por uma inteligência que supera nossas concepções modernas. Então, ocorre o impacto, poderoso e repentino. Grandes massas de gelo que cobriam as regiões do norte da América do Norte começam a derreter instantaneamente sob a influência da catástrofe.
Milhares de bilhões de toneladas de água se lançam no oceano, provocando tsunamis gigantescos, de escala comparável às descrições bíblicas. O nível dos oceanos sobe centenas de metros, inundando cidades costeiras ao redor do mundo, transformando-as em recifes marinhos e ruínas. Poeira e fuligem, levantadas por incêndios de grande escala, bloqueiam a luz do sol, causando um resfriamento brusco e o início de um inverno. A civilização que existia naquele momento é jogada de volta à Idade da Pedra. Os sobreviventes perdem grande parte de seus conhecimentos e tecnologias, retendo apenas fragmentos de informações que, com o tempo, se transformam em mitos e lendas. Mitos sobre o Grande Dilúvio existem na maioria das culturas do mundo, um testemunho de que tais catástrofes ocorreram repetidamente. Também há lendas de deuses que desceram do céu e ofereceram conhecimentos aos humanos. E se tudo isso não forem apenas contos, mas memórias distorcidas de eventos reais? E se o épico de Gilgamesh não for apenas um mito, mas uma descrição codificada de acontecimentos históricos? Gilgamesh, rei da antiga Uruk, que governou por volta de 2600 a.C., após a morte de seu amigo Enkidu, parte em busca da imortalidade. Nos mitos, ele busca Utnapishtim, o homem que sobreviveu ao grande dilúvio. Muitos acreditavam que isso era apenas um mito, relacionado à história bíblica de Noé. Mas e se essas histórias não fossem invenções, mas uma lembrança distorcida de eventos reais? Talvez Gilgamesh não buscasse apenas a imortalidade no sentido místico, mas o acesso ao conhecimento e às tecnologias perdidas das antigas civilizações, capazes de prolongar a vida ou protegê-los de novos cataclismos. Sob essa perspectiva, até as teorias mais controversas, como a de Zacarias Sitchin, começam a parecer diferentes. Sitchin, baseando-se em suas interpretações dos textos cuneiformes sumérios, afirmava que em nosso sistema solar existe mais um planeta, o 12º. Ele o chamava de Beru e acreditava que possuía uma órbita alongada, completando uma volta ao redor do Sol a cada 3.600 anos. Segundo ele, os habitantes desse planeta, os Anunnaki, visitaram a Terra no passado remoto, criaram o ser humano por engenharia genética e transmitiram conhecimentos. No entanto, a comunidade científica rejeita a teoria de Sitchin, considerando-a pseudociência. Não há dados astronômicos que confirmem a existência de tal planeta. Os Anunnaki não são extraterrestres, como às vezes imaginam as ficções modernas, mas, sobretudo, representantes de uma civilização antiga e altamente avançada que existiu em nosso planeta muito antes do surgimento das nações atuais. Essas criaturas eram tão desenvolvidas e poderosas que, na antiguidade, eram veneradas como deuses. Muitos mitos e lendas que chegaram até nós podem ter uma base em eventos e fatos reais, e essa visão ajuda a unir conhecimentos científicos e tradições mitológicas em uma única narrativa. Ao considerar essa hipótese, podemos entender que ela não exige acreditar na existência de alienígenas do espaço, mas permite supor que textos antigos e lendas, apesar das distorções, guardam uma semente de verdade. Essas descrições antigas nos falam sobre ciclos de tempo, épocas que se repetem e que a história da humanidade não é uma linha de desenvolvimento linear, mas uma espiral, na qual ocorrem altos e baixos, sucessivamente, ao longo de milênios. Sob essa perspectiva, as grandes pirâmides, templos e megálitos deixam de ser apenas monumentos ou tumbas. Tornam-se testemunhas de épocas passadas, faróis que podem nos contar sobre catástrofes antigas, como o dilúvio, e civilizações que possuíam conhecimentos sobre os ciclos do cosmos muito maiores do que temos hoje. Talvez esses monumentos sejam mensagens cifradas, deixadas para as futuras gerações. Toda a história da humanidade não se resume apenas a gigantescos megálitos e catástrofes globais, mas também às vidas de indivíduos cujas ações e destinos se tornaram lendas. Uma dessas lendas envolta em mistérios e enigmas por 2000 anos é a história da última rainha do Egito, Cleópatra. Esta mulher viveu uma vida cheia de dramas e contradições. Ela foi não apenas uma governante, mas também uma mulher cuja sorte se entrelaçava com os grandes acontecimentos de seu tempo. Em sua vida houve de tudo:
amor, poder, traição e morte trágica. No entanto, após a morte de Cleópatra, no ano 30 a.C., sua história parece ter se interrompido. Não sabemos onde ela foi sepultada. Após a conquista do Egito pelos romanos, é bastante provável que seu objetivo fosse destruir sua tumba para apagar qualquer memória dela. No entanto, há um detalhe importante. Seu amado Marco Antônio foi sepultado ao seu lado. Esse fato leva a crer que seu último refúgio deveria ser um local escondido e cuidadosamente protegido para manter seu segredo. Durante muitos séculos, caçadores de tesouros e arqueólogos tentaram encontrar sua tumba na cidade de Alexandria. Mas todas as buscas foram infrutíferas. A cidade foi destruída várias vezes, sofreu fortes terremotos e até afundou parcialmente no mar. Parecia que o segredo estava perdido para sempre. Contudo, no início do século XXI, surgiu uma participante inesperada. Não uma arqueóloga, mas uma advogada da República Dominicana chamada Kathleen Martinez. Desde criança, ela se interessava pela história de Cleópatra, mas não pela lenda hollywoodiana, e sim pela mulher real. Inteligente, culta, fluente em 9 idiomas, uma política brilhante que quase criou um novo império helenístico. Martinez tinha certeza de que Cleópatra, que se via como a encarnação da deusa Ísis, jamais permitiria que seu túmulo fosse deixado na agitação de Alexandria. Ela deveria escolher um local sagrado, um templo dedicado a Ísis, uma divindade que a própria rainha venerava. Após estudar uma vasta quantidade de textos antigos, ela encontrou uma menção ao templo de Topores Magna, situado a aproximadamente 50 quilômetros a oeste de Alexandria. Essa foi uma hipótese ousada que contrariava as opiniões convencionais. Em 2005, vendendo tudo o que possuía, Martinez partiu para o Egito e conseguiu convencer as autoridades locais. Túmulos com múmias em estilo que remete à cultura greco-romana são uma das descobertas mais enigmáticas e misteriosas. Tudo indicava que esse era um local importante para o sepultamento de pessoas da época ptolomaica. Uma antiga civilização que deixou muitas questões não resolvidas. Esses sepultamentos não eram apenas túmulos, mas testemunhos de riqueza e de um relacionamento especial com os mortos. E assim, após longas buscas e estudos, os arqueólogos descobriram algo incomum. Sob um templo sagrado, encontraram um enorme túnel escavado diretamente na rocha. Era uma verdadeira maravilha de engenharia, que imediatamente chamou a atenção da comunidade científica. Jornalistas e especialistas o apelidaram de maravilha geométrica, pois sua estrutura se destacava pela precisão, maestria e harmonia das linhas. Essa passagem subterrânea levava a uma série de câmaras submersas, localizadas a profundidades subterrâneas. As buscas dentro deste complexo continuam há vários anos. Até o momento, não há uma resposta definitiva sobre se a tumba foi encontrada ou não. Por enquanto, tudo permanece no campo das suposições e conjecturas. Mas um dia, uma das principais pesquisadoras, renomada arqueóloga e especialista em civilizações antigas, chamada Kathleen Martinez, declarou com confiança que está à beira de uma das maiores descobertas da história da arqueologia. Sua história é um exemplo claro de como uma pessoa, obcecada por uma ideia, pode mudar o curso dos acontecimentos e fazer o mundo inteiro olhar de uma nova forma para os mistérios do passado que pareciam resolvidos há muito tempo. Às vezes, a história apresenta enigmas onde menos se espera, e são justamente essas descobertas que nos levam a reavaliar nossos conhecimentos e percepções sobre civilizações antigas. Em julho de 2018, na cidade de Alexandria, durante trabalhos de construção, aconteceu algo surpreendente. A pá de um escavador de escavadeira encontrou algo firmemente enterrado na terra. Era um sarcófago gigante, feito de granito negro, com cerca de 2 metros de altura e aproximadamente 33 metros de comprimento. Sua superfície era perfeitamente lisa, sem uma única arranhadura ou sinal de dano. O que mais intrigava era que a junta entre a tampa e a base estava selada com uma camada de argamassa, que após mais de 2000 anos não rachou nem se deteriorou. Ninguém ao longo de todos esses séculos tinha aberto esse sarcófago.
A notícia se espalhou rapidamente pelo mundo. O que poderia estar escondido lá dentro? Talvez nesse sarcófago estivesse uma tumba perdida há muito do grande Alexandre, o Grande, ou de outro governante ou nobre da época dos Ptolomeus. Perto do sarcófago foi encontrada uma cabeça de alabastro corroída pelo tempo e pela atmosfera, cujos traços estavam tão apagados que mais pareciam um artefato misterioso do que um rosto humano. Enquanto os cientistas formulavam hipóteses e teorias, rumores e lendas começaram a circular entre o povo e na internet. Havia histórias sobre uma maldição que supostamente protegia o sarcófago. Afirmavam que sua abertura poderia trazer desgraça ao mundo inteiro. Recordavam-se histórias sobre a maldição da tumba de Tutancâmon, que, segundo se acreditava, trazia infortúnios àqueles que tentavam abri-la. As autoridades do Egito tentaram acalmar a população, garantindo que não havia perigos e pedindo que não entrassem em pânico. Mas a tensão aumentava e as pessoas olhavam com preocupação para o que acontecia. Chegou o tão esperado dia X. Ao vivo, sob a atenção de dezenas de câmeras e com a participação de engenheiros experientes, prepararam tudo para abrir o sarcófago. As cordas foram fixadas na pesada tampa de granito e a operação começou. O guindaste levantou lentamente, com cuidado, a pesada laje que pesava cerca de 15 toneladas. Inicialmente, ela se moveu apenas 1 milímetro, depois um pouco mais. Quando surgiu uma fresta, de dentro veio um cheiro horrível e sufocante de decomposição. Esse aroma se concentrava ao longo de muitos séculos, selado dentro de um recipiente hermético. A história do sarcófago negro é, na essência, uma metáfora surpreendente e multifacetada para toda a ciência arqueológica e suas descobertas incríveis. Essa imagem parece incorporar as expectativas de grandes achados, tesouros ricos e conhecimentos secretos, escondidos por séculos sob uma camada de poeira e tempo. Mas como mostra a prática, na maioria das vezes, as escavações arqueológicas não levam ao que esperávamos encontrar, mas a descobertas muito mais simples, porém às vezes igualmente valiosas. As pessoas, seus ossos, histórias que deixaram para trás e pequenos amuletos de ouro que talvez fossem destinados à proteção ou à sorte, deixados na esperança de eternidade. E justamente esses achados podem ser mais valiosos do que qualquer ouro, pois guardam uma parte da alma humana, suas esperanças e sonhos, seus pequenos tesouros escondidos nas profundezas de civilizações antigas. Começando nossa jornada entre as ruínas fundidas de Tanis, uma cidade outrora próspera, avançamos lentamente, expandindo nossos horizontes de conhecimento e compreensão. Ao final, olhamos para o sarcófago submerso na distante e misteriosa Alexandria, o que nos permitiu penetrar nas profundezas da história, que parece ter desaparecido sob as águas do tempo. Depois, percorremos os corredores da Grande Pirâmide, um dos monumentos mais surpreendentes e enigmáticos da antiguidade. E ao explorar suas câmaras ocultas, nos perguntamos: e se essa pirâmide foi construída por pessoas diferentes daquelas que nos contam e para propósitos diferentes dos que dizem? Nossas investigações nos levaram à compreensão de que dados geológicos e climáticos indicam uma catástrofe global que poderia ter destruído uma era inteira da história humana, apagando-a da face da Terra. Essa catástrofe deixou para trás apenas mitos sobre o dilúvio, os deuses e as grandes batalhas celestiais. Como resultado, obtivemos uma nova visão do passado, mais complexa e por vezes assustadora, que ao mesmo tempo fascina e inquieta. Essa visão destrói as certezas às quais estamos acostumados, forçando-nos a reconsiderar tudo o que sabíamos sobre a antiguidade. E ainda assim, há uma beleza nisso, pois ela nos permite entender que a humanidade pode ser uma espécie com amnésia, uma civilização que constrói seu futuro sobre as ruínas de mundos antigos, mais antigos e possivelmente mais sábios. Muitas perguntas permanecem sem resposta. O que realmente aconteceu em Tanis? Que força é capaz de derreter granito, um material que parecia intransponível? O que se esconde além do grande vazio dentro da Grande Pirâmide? E será que um dia nos atreveremos a olhar para essas profundezas desconhecidas?
Nossos antepassados antigos foram testemunhas ou até vítimas de cataclismos cósmicos. Talvez a memória desses eventos tenha chegado até nós na forma de mitos sobre o céu, o firmamento, batalhas celestiais e confrontos divinos. E uma questão igualmente importante: será que o pesquisador Kathleen Martinez encontrará a tumba de Cleópatra, a última governante do Antigo Mundo, que esteve à beira do esquecimento e da desaparecimento? Não podemos oferecer respostas definitivas a essas perguntas, mas a própria existência desses enigmas muda nossa percepção da história e de seu significado. Ela nos faz ver as antigas pedras não apenas como monumentos estáticos, mas como mensagens codificadas que escondem verdades importantes. Talvez o maior segredo da história não resida no que ainda não foi descoberto, mas no fato de termos aprendido a não perceber aquilo que sempre esteve diante de nossos olhos. A história não é apenas um texto congelado no livro didático ou um documento antigo que pode ser lido e esquecido. É uma investigação contínua na qual todos estamos envolvidos. Cada um de nós pode se tornar parte dessa grande busca, decifrando os enigmas do passado e revelando novos mistérios. O que você acha sobre isso? Quais outros enigmas da antiguidade fazem você duvidar da versão oficial da história? Quais perguntas permanecem na sua cabeça e o que você gostaria de saber sobre o passado da humanidade?